Olha, um adolescente que perdeu o pai durante uma execução e hoje, jovem, ele também teme perder a própria vida. Olha, veja um trechinho só dessa história que a gente vai começar a contar a partir de agora. Este jovem de 21 anos quebra o silêncio após 3 anos do assassinato do pai para dizer que sente medo. Olha, eu tenho medo dela. Medo da mulher que o gerou e o criou. Diante do que a polícia investigou, a sua mãe é assassina. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque todas as provas e todas as evidências levam a ela. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que foi ela que mandou assassinar meu pai. Para nos ajudar a contar essa história, eu convido o meu colega Marcelo Moreira, que está ao vivo no Ministério Público aqui em São Paulo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcio Campos. E aqui ao meu lado, o promotor de justiça, Dr. José Carlos Consenso, que está à frente da acusação deste caso e espera para os próximos meses, ainda este ano, o julgamento, o júri da Giselma acusada de planejar este crime, esta execução, Márcio. Pois é, doutor, boa noite para o senhor, obrigado pela participação, Marcelo Moreira também. Doutor, o que 4 anos depois nós podemos dizer a respeito desse caso? O que mudou? Bom, uma boa noite a todos. Eu me recordo muito bem desse caso porque eu fiz o outro júri onde foram condenados os 2 executores. O que hoje nós temos é, primeiro, a certeza absoluta da autoria da Giselma, a certeza da motivação do crime pela Giselma, temos a certeza, e uma vez que já transitou em julgado, não há mais recurso, da condenação dos 2 executores que o fizeram a mando dela, com intermediação do irmão. Portanto, o que resta, o que a gente espera, é que rapidamente a sociedade possa ter uma resposta a respeito desse julgamento, que é de fundamental importância para a sociedade, que é o julgamento da mandante, da mãe do menino que foi ouvido agora, a mãe do Carlos, a mulher que mandou matar o marido e que até agora ainda não foi julgada. Muito bem, doutor. Olha, é uma história que parece ser complexa, mas não é não. Nós preparamos uma sequência de reportagens aqui no Brasil Urgente de hoje e a partir de agora, então, eu convido o promotor do caso e todos vocês que estão em casa para entender essa história. Essa história que é a dor de um filho, porque depois de perder o pai assassinado brutalmente, esse jovem também teme ser executado. A mãe dele é acusada de planejar esse crime e agora responde o processo em liberdade. Vamos ver o início. Decepção, angústia. Este jovem de 21 anos quebra o silêncio após 3 anos do assassinato do pai para dizer que sente medo. Olha, eu tenho medo dela. Medo da mulher que o gerou e o criou. Diante do que a polícia investigou, a sua mãe é assassina. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque todas as provas e todas as evidências levam a ela. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que foi ela que mandou assassinar meu pai. Era 4 de dezembro de 2008. Humberto de Campos Magalhães sai do prédio em que morava com a segunda esposa. Esta imagem é a última dele antes de ser assassinado. Humberto vai ser vítima de uma emboscada. O executivo do maior frigorífico do país recebe uma ligação deste celular. O telefone pertence ao filho caçula, Carlos, que na época tinha 17 anos. Do outro lado da linha, um homem diz que o garoto sofria convulsões após uma overdose. Humberto deveria seguir para esta rua, na Zona Oeste, onde estava o filho. No local, não encontrou ninguém. Em meio às buscas pelo filho, Humberto é abordado por 2 homens numa moto. Um deles desce e atira 2 vezes. Humberto é ferido, tenta socorro, mas não resiste. Os homens fogem sem levar o carro importado ou qualquer outro objeto do executivo. Eu vi o cara parar aqui, aí a moto veio de lá pra cá e eu escutei o tiro, porque não dá pra ver de noite, não dá pra ver nada. Escutei os tiros, aí a moto saiu em velocidade pra lá. Nós descartamos a hipótese de roubo e trabalhamos na linha de investigação de execução. Enquanto o pai era assassinado, Carlos tentava falar com ele, mas era impedido pela mãe. Ela
cortou todos os telefones de casa e meu telefone tinha sumido. Virou para mim e falou: não é para você ligar para seu pai porque eu estou resolvendo um assunto muito importante com ele. No dia seguinte, durante o velório, Carlos desconfiava ainda mais da mãe. Eu já comecei a imaginar que ela pudesse estar envolvida. A partir desse momento eu já comecei a imaginar que ela pudesse estar envolvida. No dia seguinte, não só eu, como todo mundo que estava presente no velório do meu pai. Todo mundo já imaginava que ela pudesse estar envolvida. Até pelo comportamento dela, que foi muito estranho. Em nenhum minuto ela demonstrou nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, sabe, por estar perdendo o homem com o qual ela conviveu durante 20 anos. 5 meses depois, a polícia havia concluído as investigações. Para o Departamento de Homicídios, não há dúvidas. Giselma Carmen Campos Carneiro Magalhães planejou a morte do ex-marido. Para os investigadores, foi ela quem furtou o celular do filho para entregar aos assassinos. Na delegacia, não confessou e ainda tentou jogar a culpa em Carlos. Nesse dia, eles tentaram uma confissão dela. Nesse dia, eles disseram para ela, falaram assim: olha, o telefone do seu filho foi usado nesse crime. A gente acredita que foi você, a gente tem provas disso. E se você não confessar, ele pode ser preso. Mesmo assim, ela não confessou. Giselma teve a prisão decretada. Quase 2 anos depois, ganhou o direito de responder o processo em liberdade. O filho não se conforma com a soltura da mãe e a demora para que ela seja levada a júri popular. Carlos é objetivo e claro. Enquanto a mãe responder o processo em liberdade, ele não viverá tranquilo. Mais do que isso, teme perder a vida, como o pai perdeu. Você tem medo da sua mãe? Tenho. Por quê? Porque ela é uma psicopata, porque ela é uma pessoa doente e ela não tem nenhum limite, ela é capaz de qualquer coisa. Às vezes eu tenho a sensação de que para ela, ela não concluiu o que ela queria. Sabe, se ela estiver presa, pagando pelo que ela fez com meu pai, a gente vai poder ficar mais tranquilo. Bom, mais do que um desabafo, o doutor José Carlos Consenso, promotor de justiça desse caso, pode-se entender aí uma denúncia que o Carlos Eduardo acabou de fazer, porque ele também teme pela vida dele, né? Olha, é extremamente grave essa colocação, mas eu penso que isso vai ser excelente para um desate no julgamento. Até porque o que ele disse é absolutamente correto. Eu acompanhei esse caso desde o início. Foi certamente uma das investigações mais bem-sucedidas da história do IHPP. Houve uma mistura de técnica, um trabalho científico extremamente positivo, onde foi feito posteriormente, tudo aquilo que levava a crer que poderia ter sido ela. Esse intermediário indicou onde estava a arma, foi feita a apreensão da arma quase 1 ano após, feito o exame de balística e o confronto foi positivo. Então, entendi. É certo, é claro, é absoluto, em que ela combinou com o irmão, que é o Cairon, ele fez o ajuste, ela deu R$30 mil para que ele pudesse contratar as pessoas para que viesse a matar o Humberto, e posteriormente o Cairon foi preso, fez uma confissão absolutamente verídica, com detalhes, testemunhada. Essa confissão foi filmada e, portanto, agora o Cairon está preso, a Giselma está em liberdade em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela é primária e não tinha antecedentes até então, e agora o objetivo nosso, esgotaram-se todos os recursos, rigorosamente todos, nós estamos apenas aguardando a informação dos tribunais superiores de que esses recursos foram esgotados. Nós já praticamente apresentamos as alegações finais, inclusive o rol de testemunha, que é numa fase que chama-se artigo 422 do Código de Processo Penal. Sim. Estamos aguardando apenas e tão somente chegar e ser inserido na pauta, possivelmente esse ano. Esse ano ainda? Será claramente... Esse ano, o objetivo é que chegando, nós temos uma pauta ainda para o ano de 2012. É perfeitamente possível que a gente possa realizar esse julgamento esse ano.
E por incrível que possa parecer, né, doutor, essa é a ansiedade do Carlos Eduardo, que diz para mim, nessa reportagem, que vai continuar lutando para ver a mãe, sabe aonde? Atrás das grades, doutor, a afirmação que o Carlos Eduardo fez para mim, porque ele não consegue entender como é que a mulher foi capaz de apontá-lo como participante do assassinato do próprio pai. Mais uma reportagem. Estes são os 4 acusados de matar o executivo Humberto de Campos Magalhães. A polícia não tem dúvidas de que a ex-mulher, Giselma Magalhães, idealizou, contratou os matadores e ainda cedeu um telefone celular para a prática do crime. Cairon Alves, irmão de Giselma, ajudou a planejar a tocaia e estava presente na hora em que Humberto foi assassinado. Osmar Gonzaga Lima foi contratado para fornecer o revólver usado na execução. E Paulo dos Santos foi quem disparou e matou o executivo da rede de frigoríficos. Paulo e Osmar já foram julgados no dia 7 de abril de 2011 e condenados, cada um, a 20 anos de prisão. A juíza Eliana Cassales Tosi de Melo ainda ressaltou que os dois cometeram o crime com frieza. Carlos Eduardo agora vive para fazer justiça e, no caso dele, justiça significa ver a mãe atrás das grades. E hoje esse é o meu papel. Meu pai, ele sempre lutou por mim, ele sempre me ajudou em tudo, ele sempre cuidou de mim e hoje, infelizmente, nessa situação, chegou a minha vez de lutar por ele, lutar pela história dele, lutar pela memória dele, lutar para que o que aconteceu com ele não fique impune. Você tem certeza que a sua mãe é a mandante da morte do seu pai? Tenho certeza. A justiça ainda não marcou o julgamento dos irmãos Cairon e Giselma. Cairon aguarda o júri preso, porque já tinha antecedentes criminais. Cumpriu pena por tráfico de drogas. Giselma ficou atrás das grades quase 2 anos, mas foi liberada por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e aguarda recurso em liberdade. Em depoimento no dia 8 de abril de 2009, na delegacia que investiga crimes organizados em São Luís do Maranhão, Cairon, irmão de Giselma, disse que pagou R$30 mil para Osmar matar Humberto. Segundo ele, Giselma adiantou R$8 mil e pagou o restante após a execução. Já Cairon não recebeu nada. Quando a poeira abaixasse, ele ganharia uma casa da irmã. Mas durante o processo, Cairon negou todas as informações, mas não convenceu o juiz Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, que decidiu levar todos a júri popular. Uma das provas contra Giselma, e que chama a atenção, é que uma mulher afirmou ter emprestado para ela seus dados pessoais para que pudesse comprar um chip de telefone celular. Não bastasse isso, Giselma, de acordo com a polícia, furtou o telefone celular do filho caçula Carlos Eduardo e foi através deste celular que um dos assassinos ligou para Humberto, dizendo que o filho passava mal e que precisava do pai. Assim, Humberto foi parar na rua, onde acabou executado. Mas Giselma esperava que o filho fosse para a cadeia no lugar dela. O que ela fez foi aterrorizante, sabe? Comigo, com meu pai, sabe? De chegar à conclusão de que sua própria mãe é capaz de tirar a vida do seu pai, inclusive tentar te incriminar. É indescritível isso, porque isso não é humano, sabe? Uma mãe não tem um comportamento desse com relação a um filho. Eu não consigo entender, eu não consigo nem explicar, mas hoje o que eu tenho com relação a ela é, acho que medo e vergonha também. Pois é. Desde a morte trágica do pai, o Carlos Eduardo, esse jovem que está conversando comigo, não consegue ter acesso ao patrimônio que herdaria dele. O rapaz, acostumado a uma vida luxuosa, vive agora num apartamento emprestado. As poucas recordações da vida tranquila que Carlos Eduardo levava estão nestas fotos. Aqui, ainda criança, aparece cavalgando com o pai. Nesta outra, já adolescente, em uma das fazendas da família no centro-oeste do país. Com o pai, comemora a chegada de um ano novo em Nova York. Nesta outra foto, brinca com um dos animais de estimação na mansão em que morava num condomínio de luxo na Grande São Paulo. E meu pai, ele sempre se esforçou muito para que a gente tivesse o melhor. Sabe, ele nunca negou nada, nem para mim, nem para o meu irmão, nem para ela. Era uma casa, tinha 5 quartos, 4 suítes,
uma piscina enorme, churrasqueira. Era uma casa grande e bem confortável. Mas com o pai morto e a mãe presa por 2 anos, Carlos, saindo da adolescência, não sabia mais o que fazer para gerenciar a casa. E depois de 1 ano, como é que ficou essa casa? Eu tive que ir me desfazendo de alguns móveis para pagar algumas contas. A casa ficou mal cuidada porque eu não tinha condições de pagar um jardineiro para fazer o jardim, eu não tinha condições de pagar um piscineiro para que cuidasse da piscina. Então a piscina acabou ficando verde, suja, todo o jardim ficou cheio de mato, a casa ficou realmente no estado deprimente, assim. Hoje o rapaz de 21 anos mora num apartamento de 50 metros quadrados emprestado por um amigo do pai quando ele ainda era executivo e ganhava bem. Para se manter, ganha dinheiro, dando aulas de inglês. Como eu vivo sozinho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, hoje eu vivo sozinho. Tentar encontrar um caminho para a minha vida ao mesmo tempo que eu tento resolver e encontrar justiça para o meu pai, para que onde quer que ele esteja, ele possa descansar em paz. Todo o patrimônio que o pai tinha ficou com a mãe e o irmão mais velho. Carlos alega que até hoje não conseguiu ter acesso ao que lhe pertence. Quanto ao patrimônio que meu pai construiu, eu não tenho nenhum acesso a isso, porque ela ficou como inventariante meieira, ela controla não só os 50% da parte dela, como tudo, e ela usufrui desse patrimônio e até hoje ela não permitiu que eu tivesse acesso a nada do que eu tenho por direito. Então não há uma ligação dele com a mãe hoje? Hoje não há ligação de Carlos Eduardo com a mãe. Como é que é olhar para essa foto aí, vendo seu pai do seu lado e sabendo que você está sozinho agora? É difícil. O advogado criminalista Ademar Gomes defende Giselma Magalhães desde quando ela teve a prisão decretada. Com experiência em dezenas de casos polêmicos, Ademar Gomes acredita na cliente. Que em momento algum a Giselma tem culpa, entendeu, desse homicídio. De acordo com o advogado, o responsável pela morte do executivo Humberto Magalhães, que aparece nesta foto, coordenando a equipe em um dos frigoríficos da rede, foi morto pelo cunhado. O irmão matou Humberto, doutor? Olha, Giselma me disse que sim. E ele próprio, Cairo, me disse que ele é quem atirou no Humberto. A pedido da irmã? Ele nega. Em momento algum ele confessou na polícia, sob tortura, segundo ele. Mas em juízo ele negou. Ele disse que ele de fato atirou no Humberto e que ele acusou Giselma que foi pressionado na polícia, ao que ele alega. Sobre o celular do filho caçula usado no crime, mais uma vez a culpa é jogada sobre o irmão de Giselma, Cairon, que aguarda o julgamento preso. Seu irmão esteve na sua casa na véspera do crime e furtou o telefone de seu filho. E eu perguntei para ela disse que hipótese alguma foi entregue. Foi furtado esse telefone da casa dela. Mas por que o irmão de Giselma mataria o executivo Humberto Magalhães? Segundo ela me contou, entendeu? O seu irmão tinha relações de droga com o seu marido Humberto. O seu marido, segundo Giselma, ele cheirava. E o seu irmão, que era traficante, vendia droga para ele. Existia uma dívida entre eles. O seu irmão Cairo era credor de uma certa importância, entendeu? Isso segundo Giselma, por vender de droga. E o Humberto disse que não ia pagar. O filho rebate essa acusação. Seu pai não usava droga, então? Não. Era do mal? Não. Era um monstro? Não, ele nunca usou. Ela quer criar uma imagem de que meu pai usava drogas, de que meu pai era um marginal, era um vagabundo, sabe? Enquanto quem passava o dia inteiro se reunindo com marginais para tentar armar um crime era ela. O advogado Humberto Fabretti, que defende os direitos de Carlos Eduardo, lamenta o júri não ter acontecido após 4 anos do crime. A gente costuma falar que a justiça demorada, ela se torna uma injustiça, né? Porque hoje você tem uma pessoa que já poderia estar, inclusive, cumprindo pena, e ela está, em tese, usufruindo dos bens da pessoa que ela matou. Não tem nenhuma dúvida da condenação.
Essa condenação, a gente conta como 100% de certeza que ela acontecerá. Esperamos realmente que a justiça seja feita, que a absolvição de uma mulher que foi engendrada em um crime por terceiros. E acredito, vou ser honesto a você, na absolvição de Giselma. Por telefone, Giselma Magalhães disse que atenderia a nossa reportagem. Alô, Giselma? Oi. Oi, Giselma, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando é Márcio Campos, eu sou repórter da Band, tudo bem? Eu queria falar com a senhora um minutinho, pode ser? Agora eu tô um pouco ocupada. Ô, Márcio, eu tenho o seu número aqui, assim que eu chegar em casa, umas coisas aqui, eu tenho horário. Que a gente vai mostrar uma reportagem sobre a senhora hoje, e aí eu queria ouvir uma palavra da senhora também a respeito do processo. Então, daqui a pouquinho eu te ligo, então. Mas não retornou as ligações. As notícias da sua cidade aí agora. Bom, doutor Consenso é o promotor de justiça, deu para todo mundo entender, porque às vezes as pessoas esquecem das coisas e essa é uma das funções nossa aqui no Brasil Urgente e da Band, né? O jornalismo da Band não esquece. Quase 4 anos se passaram e essa mulher ainda não foi a júri popular. Mas, doutor, o que chama atenção, o que intriga, são 2 pontos, eu não sei se eu concordo. O filho se expor dessa maneira, dizer que tem medo e quer ver a mãe atrás das grades e o fato dos 2 executores do crime terem sido julgados e condenados. E a mulher, que é a principal acusada de ser a mandante, e o irmão ainda não foram a júri, doutor. Como é que pode isso? Bem, é uma questão de ordem processual. Como tinha 4 os réus acusados, era a Giselma, o Cairon, mais o Paulo e o Osmar, como os outros 2 não recorreram da sentença de pronúncia, uma vez que o juiz determinou que eles fossem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, a Giselma e o Cairon recorreram. O que aconteceu? O processo foi desmembrado. Nesse desmembramento, nós aqui acusamos e foi julgado tanto o Paulo quanto o Osmar. Na verdade, o que é bom, e uma reportagem investigativa dessa eu gostaria de publicamente parabenizá-los, é que ficou bem claro para os jurados, não julgaram o Paulo e o Osmar simplesmente porque eles atiraram, julgaram o Paulo e o Osmar porque claramente eles entenderam todo o comportamento da Giselma, toda a forma que ela engendrou, toda a forma que ela maquinou para armar, para desenvolver esse crime. Então, em tese, houve um reconhecimento, porque se porventura os jurados não reconhecessem que a Giselma fez isso, que o Cairon fez isso, é evidente que o Osmar e o Paulo não iriam matar uma pessoa que ninguém conhece. E depois essa falácia, isso é um absurdo, dizer que havia envolvimento de drogas com Paulo, com o Humberto e com o Cairon, que sequer se conheciam. Quer dizer, é uma tática defensiva, é um direito que se tem, mas é absolutamente inverídico. Isso daí não tem o menor suporte jurídico, não existe nada no processo que pudesse levar a essa situação. Portanto, resolvida a questão processual, agora sim, a Giselma e o Cairon poderão vir a júri e certamente nós poderemos mostrar para a sociedade tudo aquilo que foi feito, a sociedade, volto a insistir, o conselho de sentença que representa a sociedade, tudo aquilo que foi contextualizado, tudo aquilo que foi resumido, tudo aquilo que foi inserido nessa maravilhosa reportagem. E basicamente eu gostaria de, mais uma vez, publicamente, registrar aí meus elogios ao trabalho feito pelo DHPP, porque foi o doutor Rodolfo Chiarelli, que foi o delegado que comandou, que capitaneou essas investigações. Ele teve no Maranhão, ele teve em várias partes, e depois a questão técnica, a régua de local onde a Giselma estava, os locais que ela esteve. Então, eu não quero adiantar, mas basicamente não há a menor condição de desmentir aquilo que o filho dela, Carlos, disse. Ela é uma assassina, uma mulher fria, extremamente fria, e ela certamente, no tribunal do júri, que nós vamos fazer a sustentação, ela vai realmente receber a pena rigorosamente merecida por um fato dessa natureza. Matar o pai dos filhos e ainda deixar, até então, em tese, jogando a culpa para o menino, para o Carlos. Pois é, doutor, boa sorte para o senhor nesse trabalho. Aliás, o senhor vem acompanhando esse trabalho desde o início e também o doutor Rodolfo, do Departamento de Homicídios. Agora, para encerrar, doutor, existe a possibilidade dessa mulher ser condenada e não ser presa?
Olha, não há como. Se porventura, o que pode ocorrer, e hoje a nova reforma do Código de Processo Penal, principalmente quanto à fase, né, ou aos crimes submetidos ao tribunal do júri, há a possibilidade do réu ser realizado o julgamento sem a presença dele, o que não era antigamente. Ou seja, ela poderá talvez até não aparecer no julgamento. Se ela não aparecer no julgamento, tem duas alternativas. A primeira é verificar a possibilidade de decretação da sua prisão preventiva e talvez aí, depois de condenada, aí tentar localizá-la, né? Não é difícil, porque nós estamos monitorando, basicamente, aí a polícia monitora o comportamento da Giselma, porque, volto a insistir, nada justifica que uma pessoa, simplesmente porque tem grandes posses, porque tinha e ficou aí cuidando do patrimônio de uma pessoa que começou humilde e se transformou no fim da vida jovem, como uma pessoa rica, ela ficar em liberdade enquanto os outros dois pobres, que foram os executores intermediários, serem presos. Isso é um absurdo. E eu tenho certeza absoluta que o Tribunal do Júri fará realmente a justiça nesse caso. Doutor José Carlos Consenso, promotor de justiça, muito obrigado, senhor, pela participação nessa reportagem. Viu, doutor? Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Consenso, que é promotor de justiça daqui do Ministério Público de São Paulo, do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal da Barra Funda. Marcelo Moreira, que estava lá com ele também, muito obrigado. Retorna daqui a pouco trazendo mais detalhes. É o resumo que o doutor José Carlos disse, né? Não pode 2 acusados pobres serem presos e os outros que são acusados de mandar no crime estarem soltos. Vamos aguardar o júri desse